Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a Fazenda Cavalinho, especializada em pecuária de cria no interior de São Paulo. Nossa visita à Fazenda Cavalinho ocorreu durante o Roadshow para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio, realizado de 12 a 15 de março em São Paulo, pela Texto Comunicação Corporativa, comandada pelo jornalista Altair Albuquerque. Muito obrigado, Altair, pelo convite. Parabéns pelo 20º Roadshow. Foi sucesso total. Nas próximas semanas, vamos apresentar mais reportagens especiais sobre o Roadshow. Confira agora a matéria de hoje sobre a Fazenda Cavalinho. A visita à Fazenda Cavalinho, no município de São Pedro, ao lado do município de Charqueada, em São Paulo, ocorreu dia 13 de março e fez parte da programação do Roadshow para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio 2024, promovido pela Texto Comunicação Corporativa. A Fazenda Cavalinho tem 3.000 hectares, sendo 850 hectares com cana-de-açúcar e 1.100 hectares de pasto e o restante áreas de preservação ambiental. A propriedade conta com 1.000 vacas de cria, onde é aplicado o sistema de IATF, inseminação artificial por tempo fixo, como explicou o consultor técnico de gado de corte da Troll Nutrition, Murilo Meschiatti, que presta consultoria para a Fazenda Cavalinho. Uma fazenda com 2 sistemas de produção de cana, de açúcar e a atividade pecuária caracterizada pela cria, onde se vende bezerros no pós-desmame. Uma fazenda que tem por volta de 1.100 hectares de pasto, com um rebanho de matriz por volta de 1.000 vacas. Então isso faz com que a lotação da fazenda seja por volta de 1,3 uás por hectare, na média geral, no contexto geral. E dentro dessa fazenda a gente tem uma segunda fazenda, vamos dizer assim, onde a gente caracteriza um processo de intensificação da produção. Então 5%, cerca de 60 hectares, foi transformada num sistema de pastejo rotacionado intensivo, onde que nesse módulo de pastejo intensivo aí a gente tem uma taxa de lotação entre 4,5 e 5,5 uás por hectare. Então, em 5% da propriedade a gente tem quase que 17% da lotação da fazenda como um todo. Isso mostra o potencial produtivo em que associar correção de solo, manejo de pastagem, manejo do pastejo, genética e nutrição pode incrementar em produtividade. Murilo Meschiatti explicou como funcionam os módulos e piquetes da Fazenda Cavalinho. Caracterizando os módulos, são 2 módulos, 30 hectares cada um, dividido em 8 piquetes. Esse conjunto de 8 piquetes rodam 4 e 4, cada 4 com uma praça de alimentação. Então, cada módulo tem 2 praças de alimentação que são capazes de ser utilizados por 8 piquetes. Tá? Então, são replicados, são 2 módulos, um igual ao outro. Nesse módulo de pastejo intensivo, onde a gente colocou alta carga animal, a gente tem uma produtividade muito grande, nos números atuais, extrapolando, já fechando o período total de águas desse ano, foram produzidas aí cerca de 26 arrobas por hectare. Tá? Isso comparado a uma média geral aí a nível Brasil, capaz de produzir aí 4 arrobas por hectare por ano. Então, só no período das águas a gente conseguiu produzir 26 arrobas, né? Isso é muito, né? Muito robusto dado e com um custo de produção extremamente interessante. Fechando os dados aqui com o Caio, foi passado que o custo de produção dessa arroba fechou em R$110 por arroba produzido. Ele ressaltou que no momento em São Paulo não é possível a agricultura concorrer com a cana-de-açúcar. Hoje no momento não, porque o momento da cana está muito favorável e inclusive a pecuária está desfavorável. Se pegar uma arroba barata que a gente tem hoje, uma alta relação, e a cana com etanol supervalorizado,
Aí a competição é cara. Mas isso mostra o quê? Que mesmo não competitiva a nível de retorno, ela ainda se sustenta. Porque assim, é a diversificação dos sistemas de produção. Uma hora a cana pode estar ruim, a pecuária está melhor, e aí há o equilíbrio na fazenda como um todo. Então, tradicionalmente aqui, as novilhas entravam em monta, novilhas de 2 anos, tradicional, entravam na monta no final da estação de monta, ou seja, elas tinham menos chances de emprenhar. A partir do momento que se instalou um modo de rotacionado intensivo e a gente conseguiu imprimir uma maior velocidade e ganho de peso, essas novilhas esse ano passaram a ser entoradas no início da estação de monta. Então assim, elas têm mais chances de emprenhar devido ao fato de estar na estação de monta, no início da estação de monta. Elas emprenhando mais cedo, elas vão parir mais cedo também, e aí ocorre o efeito cascata. Desmamar mais cedo, os bezerros do cedo, bezerros mais pesados, elas desmamando mais cedo, na outra estação de monta ela entra mais cedo e mais chance de emprenhar. Então assim, o acúmulo em ganhos que um sistema intensivo tem não é só ali ganho de peso e pronto. É todo o sistema para frente, carrega isso na cria, principalmente carrega isso até as fases reprodutivas consequentes. Antes de mais nada, agradecer muito à Fazenda por ter recepcionado a gente, trabalho durante a semana, então assim, muito obrigado, a gente agradece muito. Só colaborando, que acho que um dos grandes entraves ainda para a intensificação é cerca elétrica. Você vai conversar com o pessoal, cerca elétrica não funciona, o próprio vaqueiro, isso aqui já usamos no passado, se eu apertar o gado não vai respeitar choque, então acho que é um grande entrave. E aqui ficou provado assim que o gado ficou extremamente manso, a gente vai ver lá na prática, e a cerca elétrica assim foi muito funcional para a gente e abaixou muito o custo de implementação do projeto. Né? Mais uma vez, a cerca elétrica é só isso. Se você pôr no papel que você vai ter que dividir um pasto que hoje é 30 hectares, tem que fazer 8 divisões de pasto, você coloca quilometragem de cerca numa área pequena, são números que assustam. Então a cerca elétrica é uma grande aliada na hora de você perder esse medo, né? Você só jogou com acompanhamento também através de chip? Não, os animais são numerados, a gente faz a pesagem mensal para acompanhar o ganho de peso dela, mas as compridas convencionais a gente não é chipado não. Qual que é o protocolo da trauma? Período de nutrição, o que isso engloba na parte de vocês? Então, basicamente, 2 períodos característicos, águas e secas. Nas águas, para vacas em reprodução, a gente trabalha com um mineral de 90 de fósforo, que é o Belnutri 90, com a matrizes. Tá? Animais em recria, a gente usa o mineral aditivato, que é o Belmais NA, aditivado de narazina, que é um aditivo promotor de crescimento, ele melhora a eficiência alimentar. Né? Então, dados de literatura têm mostrado que o uso dessa tecnologia, no caso da narazina, incrementa de 80 a 100 gramas cabeça dia. Então é um incremento considerável, e esse é o protocolo básico de águas aqui. Então vacas, mineral com 90 de fósforo, e animais em recria com esse mineral aditivado. Tá? Protocolo de seca. Aqui dentro da fazenda a gente ainda tem um pouquinho de problema com áreas de suplementação em relação à estrutura de coxo para fornecer suplementos de maior consumo. Então, basicamente, vacas que não precisam ganhar peso durante a seca passa com mineral ureado. Tá? E animais que estão em recria ou classes como primíparas ou algum tipo de lote que tenha necessidade de um incremento maior durante a seca, ou um proteinado de baixo consumo, ou um mineral que o pessoal chama hoje de adensado, que chama belisco, que é da linha nossa da Tral, que ele é um mineral que tem a salinomicina como aditivo, e também na sua formulação tem um pouco de farelo proteico. Tá? Então ele é um mineral que tem proteína e que tem aditivo, chama belisco. Depois fomos conhecer detalhes da produtividade do pasto da fazenda Cavalinho. Num dos 2 módulos de pastejo intensivo rotacionado, nessa área aqui estamos com 170 novilhas de
350 quilos de peso vivo, que dá 5 As e meia de lotação. Então nessa área a gente tem 5 As por hectare como taxa de lotação. E aqui vocês conseguem visualizar o que é um pasto produtivo, fruto de um manejo de pasto e também manejo do pastejo, né? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que quanto mais alto, mais oferta de forragem eu tenho, e não necessariamente isso é verdade. Então a gente vê aqui um pasto na altura aí dos seus 30, 40 centímetros, onde eu tenho abundante oferta de forragem, tá? Aqui a gente produz aí tranquilamente de 4.000 a 6.000 quilos de matéria seca por hectare. Então a gente tem um pasto de altíssima produtividade. E como que a gente sabe disso? Olhando a morfologia do pasto. Veja que a gente está aqui numa área de pastagem onde que a composição estrutural da forragem ela é basicamente em folhas, não em talo nem em material senescente, né? Então vejam o quanto a gente tem de folha em relação a material morto e talo. Então é um pasto estruturalmente de excelência, né? Uma altura, aqui é manejado por altura de entrada e saída, no qual a altura próxima de entrada é por volta dos 30 a 35 centímetros e a altura de saída é por volta de 15 centímetros. Então a gente passou num pasto lá que era um pasto de saída, vocês puderam ver a altura do resíduo, e aqui é um pasto de entrada, que a gente consegue visualizar a altura de entrada dos animais e visualizar a quantidade de folhas que tem em oferta, tá? Outro detalhe que chama atenção é um pasto que tem 2 anos aí da sua formação. O que acontece, ele foi formado com semente de braquiarão, só que devido a um banco de semente muito grande, houve a formação aí com parte também de braquiarinha. Então vocês veem que assim, a espécie é independente de produção. Eu consigo ter altas produtividades independente da espécie forrageira que eu tenha, desde que ela seja bem manejada, ela seja adubada e tenha seu processo bem conduzido. Como você viu aí, uma bonita fazenda, realmente uma inovação, e aqui no meio de muita cana-de-açúcar. Mas a família já há muito tempo aqui nessa área, acreditando na pecuária. Então, realmente a família acredita bastante na pecuária. Com certeza, a gente já trabalha com pecuária há 3 gerações, né? E a cana, lógico que como tem essa oportunidade de arrendar uma parte da fazenda para cana, nos valores que hoje em dia a cana paga, é difícil você falar que não precisa dessa renda, né? Apesar da gente não misturar a renda, o caixa da cana com o caixa da pecuária, a cana dá segurança, mas a pecuária também é aquela história, que não deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Menos que a cana pode estar em baixa, a pecuária pode estar em alta, e a gente equilibra as coisas desse jeito. Da mesma forma que se você arrenda toda a fazenda para cana de uma vez só, daqui 7 anos, quando você rever o contrato da primeira vez, e se na proposta seguinte não vai pagar a mesma coisa que pagou no primeiro contrato? Você tem a pecuária como uma moeda de barganha também, né? Que se você desmonta a fazenda inteira, planta cana, dificilmente você consegue do dia para a noite retornar com a atividade, né? Mas também a questão da pecuária feita dessa forma apresenta valores competitivos, talvez não para ganhar da cana, mas com outras culturas, com o eucalipto mesmo, né? Que também é uma outra alternativa da região aqui. Mas confiamos na pecuária, sabemos que é cíclico, temos que aperta o cinto nas épocas de baixa e saber fazer investimentos precisos quando tiver com caixa mais confortável, e dessa forma vamos tocando. Você viu muito vizinho e muito amigo aí deixando a pecuária e indo para cana? Muito. Na região nossa aqui, falar que a pecuária ficou para áreas bem marginais, assim, com o volume desse que a gente tem aqui, acredito que a fazenda nossa é uma das grandes aqui da região, porque realmente o assédio da cana, do eucalipto é tentador. E no caso, piquete, né? Essa questão de o mínimo confinamento, acaba resolvendo a situação. A gente acreditou que a intensificação de pastagens via pastejo rotacionado, adubado, foi a solução para você conseguir ter uma maior rentabilidade no negócio. E o Nelore realmente
encabeçando a situação. Com certeza. A gente fizemos bastante, falar que não tentamos fazer a experiência com o cruzamento industrial aqui, com o Angus. Por muitos anos, no começo, quando virou a febre do Angus, a gente fazia bastante mesmo, porque o ágio do bezerro era bem interessante. Mas hoje em dia, um bezerro Nelore melhorado de qualidade consegue um preço muito competitivo com o bezerro Angus. E aqui, nas condições beira de serra, o Angus sofre um pouco com a questão de carrapato, berne. Então a gente não estava muito satisfeito com o desempenho dos bezerros Angus aqui. Apesar de na época ter uma procura muito grande, a gente aos poucos foi voltando tudo para o Nelore. Hoje em dia 100% das doses de sêmen que eu compro é só de Nelore. E no rotacionado a cerca elétrica é fundamental? Fundamental, porque aqui, como vocês viram nas imagens aí, você vê uma lasca a cada 15 metros. Se fosse fazer uma cerca convencional, teria que ter no mínimo 4 fios de arame farpado, que já é mais caro. Aqui são 3 fios de arame ovalado. E postes a cada 15 metros. Numa cerca convencional é no mínimo 3 metros cada poste e encarece demais. Aí, tipo, colocando na ponta do lápis, você vê que pelo menos 3 vezes mais barato uma cerca elétrica com relação convencional. E ó, que você pega uma área que você tem que fazer quilômetros de área dentro de um hectare, de poucos hectares, você se assusta se for fazer uma cerca convencional. E a cerca elétrica, pela leveza, pelo custo mais acessível, você anima de começar nessa empreitada. Só para finalizar, evidentemente que lá no norte também, no Pará, Maranhão, Tocantins, tem muita gente fazendo rotacionado. Sim. Mas eu gostaria, você com experiência aí de sucesso, o que você poderia falar para os nossos amigos lá do norte? Lá? Meus amigos, eu não conheço a região de vocês aí, mas acredito que intensificação de pastagens é o caminho, principalmente nessas áreas de fronteira, onde existe essa perseguição política contra o desmatamento, que é muito martelado isso aí, que a pecuária é a vilã da coisa. Principalmente nessas regiões, se você conseguir mostrar que a pecuária pode ser feita de forma séria, tecnológica, buscando bons desempenhos, é essencial. Até porque o rotacionado contribui com o meio ambiente. Né? Com certeza. Aqui, inclusive, pensando em uma questão que é banal, mas assim, água. Antigamente o gado tinha que descer lá na baixada, na beira da PP, para tomar água. Hoje ele toma a mesma água num bebedouro no centro do pasto. Então até essa questão de ecológica da APP está sendo preservada é abordada, com certeza. Obrigado aí pela visita, sucesso. Valeu, obrigado. O pai do Caio, o seu Jaime José Crisoto, disse que a fazenda Cavalinho pertence à família há mais de 50 anos. Mas que ele e os 2 filhos, Caio e Jaime, vêm administrando a propriedade há 17 anos. Com certeza ela sempre agrega para melhoria da pastagem, melhoria da rentabilidade. Então a gente tem essa filosofia, né? A família nossa já faz isso há muitos anos, né? Eu sou engenheiro agrônomo já formado há 40 anos. Meus filhos que estão me ajudando, o Jaime, e praticamente é eles que estão à frente do negócio hoje, que é a parte da pecuária, né? Estamos conseguindo aprimorar cada ano e conseguindo também permanecer na atividade. É isso aí. Sair, ou seja, a cana é a tentação, mas você se segurando na pecuária aí, é coragem ou é desafio ou é porque gosta mesmo? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Mais porque a gente tem essa vocação pecuária, né? Tinha uma estrutura de pecuária pronta, né? Assim, em termos de curral montado, cerca feita. E ao mesmo tempo, assim, tem a vocação também da fazenda. Se você for observar o que você poderia aproveitar muito mais de cana, também não teria muito mais espaço. Poderia implementar alguma coisa com eucalipto, mas ainda a gente está relutante em entrar no eucalipto, né? Para preservar mesmo a atividade da pecuária, que a gente acredita que os ciclos se repetem. Agora estamos numa fase de baixa da pecuária, né? Mas parece que já chegamos ao fundo do poço. Então a gente, com um pouquinho de pé no chão, a gente não costuma fazer alavancagem com empréstimo, a gente faz tudo com o capital próprio, e é uma filosofia que a gente herdou de família mesmo, né? Então a gente não tem essa alavancagem com empréstimos e bancos, financiamento, é tudo o que a gente consegue
do resultado da fazenda aplicando na fazenda. O advogado e pecuarista Jaime Crisoto Filho falou sobre a história da fazenda. Essa fazenda aqui, especialmente, ela é meio que seccionada em duas partes. Então aqui nós estamos aqui no fazendão e tem a parte de baixo lá, que é o Tungal. O Tungal foi uma fazenda que foi comprada em 1952 e essa fazenda aqui em 1970. Pelo seu avô? Pelo meu avô João Carmiani, para quem conhece assim por apelido Babico, que era o dono da Caninha Cavalinho. Então uma cachaça fundada em 1904, trabalhou até 2004 e meu avô foi comprando as fazendas. Em 1982 ele montou uma empresa de pecuária, que é a Cavalinho Agropecuária. Então ele e mais os filhos tocaram essa empresa em 1982 e 2005, que é quando deu a partir daí. Meu avô já um pouco mais debilitado de saúde, parou de trabalhar, né? Trabalhou quase até os 80 anos e parou de trabalhar e entregou o negócio diretamente para os filhos. Então, assim, a minha mãe, né, que é a Dirce, pegou essa fazenda aqui em São Pedro, tem o tios que tem fazenda em Angatuba, Paranapanema, Flórida Paulista. Então cada um hoje administra a sua propriedade e de forma independente, apesar de ter um escritório junto, onde eles mantêm a parte de contabilidade, pessoal de RH, né? Eles mantêm um escritório junto em Piracicaba, mas cada um toca a sua fazenda e gerencia do melhor jeito aí que acha, né? Tem tios que arrendaram fazenda para eucalipto, para cana. E a gente, assim, essa parte aqui, esse 1/3 da fazenda arrendado para cana, né, que não tem nada a ver conosco, e a gente toca essa outro 1/3 aqui da fazenda, que é onde a gente trabalha com gado, que são esses 1.100 hectares aí que o pessoal comentou, e você pode observar bastante que a fazenda tem muito mato, muita área de preservação permanente, que é o que a gente preserva hoje aí, e acaba associando, né, essa questão de preservação ambiental, terra, área e agricultura. Então a gente trabalha desse jeito. Então, assim, meu pai e minha mãe em 2005, 2006, né, assumiram a mesma administração dessa fazenda. E agora eu tô aqui desde 2019. Meu irmão veio um pouco antes, depois que ele se formou em 2011. Então estamos trabalhando aí nessa temporada, já é 17 anos a nossa família, assim, minha mãe, meu pai e meus irmãos nessa questão aí. Muito boa visita aí à Fazenda Cavalinho em São Paulo. Nas próximas semanas vamos mostrar mais reportagens especiais sobre o Roadshow para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio, realizado de 12 a 15 de março em São Paulo, promovido pela Texto Comunicação Corporativa, comandada pelo meu amigo Altair Albuquerque. Valeu, Altair! A seguir, vamos falar sobre a homenagem às mulheres realizada no Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão. Aguarde! O Rio Tocantins é o maior patrimônio de Imperatriz. É o segundo maior rio do Brasil, o terceiro rio que mais gera energia em nosso país. É a quarta maior bacia hidrográfica da América do Sul. Mas toda vez que alguém joga lixo em nossas águas, o Tocantins morre mais um pouco. Preservar o nosso rio é preservar a vida, é preservar a nossa história. Temos que salvar o Rio Tocantins. Prefeitura de Imperatriz.